Estimados irmãos, o Evangelho de hoje se inicia com a seguinte informação: grandes multidões acompanhavam Jesus. No entanto, há uma diferença entre ser um na grande multidão que acompanha Jesus e ser discípulo de Jesus. A multidão, ela de certa forma é uma realidade maior. Ser um na multidão é ser mais um. Ser discípulo é ser alguém que de fato participa efetivamente da missão de Jesus Cristo. Nós também poderíamos nos perguntar: hoje existem os católicos enquanto um número a partir de um censo do IBGE, mas existe também o católico de verdade, que é o católico praticante, o católico que de fato vive a sua fé. Assim também como há diferença quando nós falamos os cristãos e o cristão, aquele que faz parte de um número, quase que de uma ideia de cristãos, e aquele que de fato realiza os ensinamentos do Senhor, cumpre, vive, pratica os ensinamentos do Senhor. Portanto, meus irmãos, é aqui que está justamente o ensinamento do Evangelho de hoje. Jesus coloca diante de nós palavras duras, mas ao mesmo tempo encantadoras, para responder à seguinte pergunta: o que é preciso fazer para ser discípulo de Cristo? O que é preciso fazer para ser discípulo de Cristo? E Jesus nos dá, de certa forma, hoje, duas condições. A primeira: para ser discípulo é necessário amar a Jesus acima de tudo. Só ir até Jesus não basta para ser discípulo. É necessário uma atitude radical de colocar Jesus em primeiro lugar. E é por isso que Jesus diz que as pessoas que mais amamos, as pessoas da nossa família, para nos fazer perceber justamente que mesmo diante dessas pessoas, Jesus deve ocupar o primeiro lugar. Jesus deve ocupar o lugar de predileção do nosso amor. Jesus deve ocupar o primado no nosso coração. Por isso, quando Jesus diz que quem ama mais o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, etc., mais do que a Ele, ainda não é digno dEle. E quando Jesus diz isso, não é que Jesus está querendo ser um rival do amor familiar. Não é que Jesus está pedindo que nós ignoremos aqueles que nós amamos para amá-lo. Muito pelo contrário. O que Jesus pede, na verdade, é que amemos antes de tudo a Ele, que é a fonte do verdadeiro amor. E se nós amarmos a Jesus, que é fonte do verdadeiro amor da vida de um cristão, nós amaremos e viveremos melhor com os nossos pais, com os nossos irmãos, etc. Na verdade, quando Jesus pede de nós esse desapego, porque tudo que nos apega a algo ou alguém não liberta, não é saudável, portanto não vem do amor verdadeiro. O amor verdadeiro não se apega. O amor verdadeiro não nos faz escravos do sentimento do outro, mas o amor verdadeiro nos leva ao outro para com o outro viver o amor, a felicidade, etc. É esse então o amor com que Deus também nos ama, e este é o mesmo amor com que Ele quer que nós também o amemos. Portanto, na prática,
Isso quer dizer que eu não posso dar sobras para Deus, né? Amar primeiro as pessoas, amar primeiro as coisas que são mais importantes, mas depois o que sobrar eu ofereço a Deus. Jesus quer um amor verdadeiro, um amor total, um amor real. Jesus não quer a sobra do nosso amor, até porque, na verdade, no amor não há sobras, mas Jesus quer um amor total e não apenas as sobras. E é perigosa essa mentalidade, que muitas vezes nós católicos podemos ter também na nossa vida. Eu rezo, mas eu rezo quando sobra tempo para rezar, né? Eu vou à missa, mas eu vou à missa quando sobra tempo para ir à missa. Eu dou o dízimo, mas eu dou o dízimo quando sobra o dinheiro, eu devolvo o dízimo, e assim por diante. Portanto, Deus não é a nossa prioridade. Quando nós priorizamos alguma coisa na nossa vida, primeiro é porque nós valorizamos aquilo, e por isso priorizamos. A própria palavra já diz, prioridade. E a prioridade é sempre uma urgência, né? A prioridade é sempre uma urgência. Portanto, aquilo se torna urgente, necessário para nós. Portanto, quando nós priorizamos algo, significa que nós damos importância àquilo. Como nós temos priorizado Deus na nossa vida? Como nós temos priorizado a religião na nossa vida? É isso que Jesus está pedindo de nós no Evangelho. Se vocês amarem mais a todos, se vocês amarem mais a tudo antes de mim, não podem ser dignos de mim. Portanto, amar a Deus antes de tudo e de todas as coisas é que nos ajudará também a amar a todos diante de toda a realidade e amar a todos da forma como devemos amar. Por isso, essa é a primeira condição para ser discípulo de Jesus, amá-lo. E a segunda condição é que seja para valer. Ou é para valer ou não dará certo. Ou há uma determinação e uma dedicação a isto, ou dificilmente nós conseguiremos viver uma vida verdadeiramente cristã. E aí Jesus conta a segunda parte da parábola do construtor de uma torre, de um rei que vai para uma guerra. Se o construtor de uma torre não prever antes os gastos, tudo aquilo que será necessário para erguer aquela torre, se ele não calcular bem, etc., ele vai começar e não vai terminar. Se um rei for para uma guerra, mas não também organizar, não planejar bem, ele vai perder. Portanto, assim também é na nossa vida cristã. Se nós não procurarmos nos dedicar à fé, se nós não procurarmos praticar a fé, se nós não dedicarmos tempo a Deus, dificilmente nós conseguiremos nos manter fiel a Ele por toda a vida. Se alguém quer seguir Cristo, mas quer seguir só pela metade, só naquilo que convém, é como alguém que começa a construir sem ter dinheiro para acabar. É como alguém que vai para a guerra sem exército, ou seja, não vai dar certo. Portanto, se nós queremos seguir a Jesus Cristo, se nós queremos viver uma vida com Ele para sempre, precisamos agora já sermos fiéis e perseverantes na vida com o Senhor. Peçamos então a graça de não sermos mais um discípulo, mas o discípulo, a discípula de Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor não sermos só mais um católico no meio de um número de católicos, mas que eu seja o católico, que eu seja alguém que vive a fé, que pratica a fé, que dá sentido à vida pela fé, que coloca a fé na vida,
que coloca as práticas da fé nas pequenas coisas do dia a dia, que seja coerente entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo, e aquilo que eu procuro viver, que eu procuro praticar. Essa, na verdade, é a grande tarefa do cristão, ser coerente. Uma das coisas que mais nos revolta não é justamente a incoerência? Uma das coisas que mais nos revolta na atual conjuntura do nosso país não é a incoerência? Fala-se uma coisa, prega-se uma coisa, mas sabemos muito bem que não é bem assim, né? Falam em nome de uma justiça que na verdade não é assim. E não precisamos ir longe, às vezes ao nosso lado, a incoerência. Pois bem, e nós? Como nós estamos vivendo a nossa fé? Coerentemente? Como nós estamos vivendo, praticando a nossa religião? Coerentemente? Estamos de fato sendo coerentes com a fé que recebemos? Essa é a grande provocação de Jesus no Evangelho de hoje. Quem quer ser meu discípulo, mas não é coerente com aquilo que deseja, quer ser discípulo, mas quer viver de outro modo, dificilmente poderá me seguir. Mas quem está disposto a ser coerente com a fé que recebeu, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz de cada dia, ou seja, sendo capaz de esforçar-se todos os dias para ser coerente com os meus ensinamentos, com a minha palavra, com o meu evangelho, então este sim poderá ser considerado meu discípulo. Cada um examine a própria consciência e responda diante de Deus esta inquietação. Assim seja. Amém.